Os adolescentes e jovens, e eu senti que uma parte, estava falando até para Edith, uma parte minha está aqui. Eu fui um bebezinho nessa igreja, cresci, me desenvolvi, fui disciplinado nessa igreja, amadureci, cresci, e há 8 anos estou fora, vivendo aquilo que Deus me direcionou, mas é tão forte o que tem nessa igreja. Vivi começou a chorar, e eu sou uma pessoa que choro muito pouco, mas nos 2 últimos louvores, não sei se você viu o meu fiasco aqui, ainda bem que eu estava sentado aqui na frente, mas a presença de Deus é algo que está em nós e realmente nos fortalece em tantas dificuldades. Nas dificuldades a gente sente a presença de Deus, e eu não me lembro a última vez que eu chorei. Eu geralmente choro quando alguém se converte, ou quando uma coisa besta, um filme, uma coisa assim, um princípio bíblico sendo vivido na íntegra, uma coisa assim. E hoje, em meio a um ano bem intenso, corrido, momentos que a gente quer desistir, em que o casamento dá uma balançada, que a pressão está muito forte, e a gente tenta pelas nossas forças e não tem dúvidas, mas a gente ainda tenta, que não vai chegar a lugar nenhum, não vai resolver alguma coisa. A mão de Deus é estendida e colocada sobre nós, e vem o refrigério, e tudo é organizado. E a gente sente a presença. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Para sempre eu sentirei seu amor derramado em mim. É muito forte isso. É muito forte. E eu digo que, como pastor de uma igreja local, essa igreja, ao longo do tempo, é uma grande responsabilidade. Eu agradeço a oportunidade do pastor Horst, Lucas, Alisson, Joel, que cedem esse momento do culto, porque é uma grande responsabilidade. É uma igreja que há muito tempo tem caminhado em fidelidade. Ela pode não ser uma igreja contemporânea, que tem vários eventos e que atraem, mas aquilo que é necessário para suprir a nossa alma e nos colocar para perto de Cristo Jesus, isso é concreto e sólido. E é isso que está faltando o mundo afora. É isso que está faltando. A gente tem o relato de Thaís, a filha de Edgar, na Europa, e as igrejas, elas leem um trecho da palavra de Deus e falam um monte de coisa. Mas o que de fato transforma a nossa vida? A palavra. E o tempo todo, hoje, eu senti de uma forma tão viva a presença de Deus sendo derramada através da ministração, através de todo o culto. Então, louvado seja Deus por essa igreja. Ame a sua igreja, não seja atraído por coisas periféricas. Muitas vezes o nosso coração é levado pelo fast food, pelo imediato, pelo que está dando certo. Mas o nosso relacionamento de Deus não depende de uma igreja. Ele é pessoal, ele é íntimo, e tem que partir de nós. Eu estou numa comunidade, e relatando um pouquinho, de uma forma bem rápida, o tempo... Deixa eu dar um play aqui para vibrar aqui no meu... Senão eu passo. Eu falo tranquilamente aí 2 horas. Ontem os jovens sentiram aí. Eu amo o que eu faço, eu amo a palavra de Deus, e isso é muito natural. Mas eu estou numa comunidade, para aqueles que não conhecem, eu sou Tiago, casado com Midian, sou curitibano. Há 8 anos eu saí, fui para o seminário, tive uma formação de 4 anos em São Paulo, Atibaia. Namorava com Midian à distância e casamos exatamente há 8 anos atrás. 6 de fevereiro faz 8 anos. E se mudamos para São Paulo, logo após a finalização do nosso seminário, a gente foi para um campo missionário entre os pescadores, no interior da Bahia, fica a 4 horas de Salvador. É uma comunidade de 500 pessoas que beiram o rio, e no raio de, sei lá, nem 1 quilômetro, 1 quilômetro mais ou menos, tem 8 comunidades próximas ali que beiram o rio também, menores. E Deus colocou no nosso coração, com convicção, um tempo de passar lá. A gente tinha muito latente no nosso coração de servir entre os muçulmanos, porque lá precisa de pessoas pregando o nome de Cristo Jesus. Lá tem pessoas que não conhecem o nome de Cristo Jesus. E a gente tinha um timer de 5 anos para a gente ganhar uma experiência, aprender o inglês e começar a estudar essa cultura para depois ir para lá. Só que Deus, Ele desconstruiu isso no nosso coração, mostrando para a gente que há necessidade de pessoas no interior da Bahia,
em Curitiba, em todos os lugares, de conhecerem o nome de Cristo Jesus. Não é saber o que Jesus fez na cruz. Isso um filme fala para qualquer pessoa, e eu acho que grande parte do brasileiro já assistiu a Paixão de Cristo. Tem uma linhagem católica. Mas a presença, o senhorio do Senhor de Cristo sobre a nossa vida, essas pessoas não conhecem. E a gente está lá, eu tenho 3 filhos, foi tudo muito rápido. Não foi não planejado, mas uma escadinha bem rápida. Elizabeth, de 4 anos, Christopher, de 3 anos, e Micaela, de 8 meses. Então a gente tem aí, fechamos a nossa prole, mas estamos servindo com muita alegria. Esses 2 últimos anos, a gente, em conjunto com o Ministério de Revitalização da igreja lá, formação de liderança, organizar a membresia, desenvolver uma igreja saudável. Além disso, a gente teve um projeto social de um barco clínico, uma embarcação onde tem 2 consultórios, uma embarcação bem grande, tem 2 consultórios médicos, 2 consultórios odontológicos, e a Igreja Mãe de Salvador, ela tem cerca de 80 médicos, e aí é feita uma escala, desafiado eles a cumprirem a missão, ajudarem na missão, e eles vão de 15 em 15 dias, é feita uma escala, e eles vão servir no interior. E eu passei organizando todo o gerenciamento disso, de ir até a comunidade, primeiro ter uma reunião, quais médicos viriam, ir na comunidade, ver a necessidade, e aí o contato direto com a comunidade. No final de semana, acompanho o atendimento, e foi muita bênção. De fato, Jesus percorria as cidades, ensinando a palavra, curando toda sorte de enfermidades. Era isso que Jesus fazia. E a gente ia com a embarcação, pregando o Evangelho e curando também, assistindo às necessidades do povo, sensibilizando o coração. Muito intenso, muito corrido tudo isso, mas oportunidades incalculáveis. Realmente a missão, esses 2 anos, aí esse barco agora vai para outra base, fica 2 anos, depois retorna para a minha base. Então a gente fica com esse barco aí durante um bom tempo, 2 anos, toda quinzena a gente tem um atendimento. Mas um testemunho vivo que eu quero trazer é como o povo está sedento em relação à palavra de Deus. Tem uma comunidade que ela era arisca, ela era resistente ao evangélico. Por quê? Porque era aquela mensagem de condenação, de goela abaixo. Cadê a ação do Espírito Santo? Cadê o amor? Cadê o entendimento que eles não conhecem a palavra de Deus e isso precisa ser plantado, regado, semeado? E a gente chegou primeiro com assistência social, a gente foi lá, fez atendimentos. Sobrenaturalmente, Deus relocou um rapaz lá, e esse rapaz, ele gerou uma amizade, ele começou a abrir o coração e abriu as portas da casa dele, e começou um ponto de muito contato na casa desse homem. E ele me ajudava em todos os agendamentos, a gente sempre estava visitando e tal. E numa viagem dos jovens, isso é muito importante, jovens, façam viagens missionárias. É bom para vocês e é muito bom para o local que recebe vocês. Esses jovens, eles foram e numa direção de Deus, a gente perguntando, olha, a gente pode fazer um culto na sua casa, tal? Eu estava com todos os jovens ali. Ela, sim, pastor, mas que horas vai ser? Porque hoje tem missa. E aí a comunidade toda é católica tal, e vai para a missa. Eu falei, tem missa? Que horas é a missa? 3 da tarde. Eu já relatei essa história para vocês? Não, né? 3 da tarde. Tá bom. Não, a gente vai fazer a programação mais 6, 7 horas da noite aí, tranquilo e tal. Aí eu perguntei assim, e tem problema esses jovens irem para a missa? O padre se incomoda e tal? Ele, não, pelo contrário, vai ser muito bom. Eu falei, então a gente vai. Na verdade eu não estava lá, os jovens foram, mas jovens maduros e tal, e foram para a missa. E teve louvores que os jovens conheciam, louvaram a Deus, o padre deu uma reflexão, e foi impressionante, porque uma comunidade resistente vê cristãos lá na igreja católica, é como se eles respeitassem o que naquele momento aquela comunidade crê. Foi um respeito que os que vieram antes de nós não tiveram.
E aí foram lá e o padre ficou maravilhado. Era um padre mais jovem. Ele, como eu sonhava de ver um momento assim de jovens. A gente sente falta de jovens na igreja, jovens buscando a Deus, buscando a palavra de Deus e tal. E de uma forma inexplicável, na verdade Deus já sabia tudo o que estava acontecendo. O padre, ele comunicou naquele momento que ele iria sair. Ele estava deixando o ministério naquela região, o padre, e que a igreja ficaria por um tempo desamparada espiritualmente. E aí, quem que está lá? Um grupo de cristãos, um pastor que é vizinho ali, oferecendo apoio e palavra de Deus, nutrição espiritual. Automaticamente, a notícia se espalhou na comunidade e à noite, sem a gente imaginar, tinha 20 pessoas no primeiro culto. E a gente falou, os jovens pregaram, cantamos louvor e começou, olha, pastor, eu era cristã, estou afastada, isso, mas 5 pessoas que eu nem imaginava. No outro culto, dia seguinte, aí continuaram visitando e tal, orando pelas pessoas, ministrando a palavra de Deus, 30 pessoas ali. E aí um senhorzinho abriu diante de todo mundo, olha, eu vou na igreja católica porque é a igreja que tem, tal, eu sou vizinho e tal, mas eu sinto falta de mais palavra. Não quer dizer que eu gostaria de se você vier fazer visita, tal, acho que não tem problema da gente estar ouvindo a palavra de Deus, a gente precisa disso. Uma comunidade sedenta e Deus abrindo as portas. Então, realmente tem sido um trabalho muito especial que Deus tem feito. Agora, não é só flores. Esse tempo, batalhas espirituais muito fortes. E quando eu chorei, hoje, durante a ministração, foi lembrando todos os momentos de dificuldades que davam vontade de desistir. O casamento com 3 filhos pequenos. Hoje eu compreendo um jovem que às vezes não tem uma frequência tão ativa na igreja por causa das crianças, principalmente quando é recém-nascido, quando tem filhos pequenos. Hoje eu entendo a dificuldade de alguns jovens interagirem no ministério em algumas partes, porque é desafiador. Trabalho, família, são fases, mas foi muito intenso. O trabalho do Bar Clínica, o trabalho com a igreja, as particularidades de cada coração que a gente vai pastoreando e cuidando do rebanho, as dificuldades da comunidade que, de certa forma, a gente, tendo uma outra igreja lá, não deveria ver isso, a gente deveria somar, mas muitas vezes a gente tem uma certa hostilidade e perseguição de uma igreja para outra. Igrejas tradicionais, a Assembleia de Deus é uma igreja tradicional, infelizmente por imaturidade, a gente sofre isso também lá. E eu terminei o ano muito exausto, mas em todo o tempo, quando vinha uma palavra de Satanás para me fazer desistir, seja do casamento, ou seja questionar minha paternidade, o porquê eu tenho 3 filhos, ou porquê disso, daquilo, o que eu estou fazendo na Bahia, uma cultura tão diferente, aquilo era revertido em graça e amadurecimento, e eu senti o amor de Deus sendo derramado para mim. Agora eu posso dizer, a minha fé, ela tem aprofundado com as adversidades em níveis mais profundos. Níveis mais profundos, isso faz parte. E é sobre isso que eu queria falar essa manhã. Eu não quero correr, mas o tempo é curto. 2 Timóteo 3, 1-5. Se quiser abrir a Bíblia, não é o nosso texto base, mas é apenas uma introdução. Eu não vou esperar vocês abrirem nesse texto, porque vocês podem só prestar atenção, eu só vou ler o texto, é um texto bem conhecido. Vocês podem abrir já para a gente ganhar tempo em 1 Tessalonicenses capítulo 3, ok? Deixe suas Bíblias lá. Vou esperar um pouquinho vocês abrirem. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês essa manhã: você está atento à volta de Cristo? Atento? Você pensa sobre isso? Você lembra disso no decorrer do dia? O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, de 1-5, diz assim:
Mas você precisa saber disso. Paulo falando a Timóteo, instruindo ele sobre tudo que ele ia passar como um jovem pastor no ministério e as adversidades. Então Paulo estava aconselhando isso e relatando um fato. Mas você precisa saber disso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique também longe destes. Cuidado com esse tipo de pessoa, com essas pessoas, porque isso pode lhe contaminar. Os últimos dias. Isso está acontecendo na nossa sociedade hoje? Sim. Saiba, você precisa saber disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ou seja, tudo isso que eu relatei, que o texto relatou na sequência. A gente está vivendo os últimos dias. A gente está numa iminência de, pode ser amanhã, pode ser hoje, mas o nosso coração ele tem que estar vivo. Mas tempos difíceis sobrevirão e a gente está passando por isso. Pequena pausa, vamos orar, pedindo a direção de Deus sobre a palavra ministrada nessa manhã. Deus, obrigado, Pai, porque a sua palavra é viva, restaura, nos encoraja, nos transforma, e pedimos que a ação dela seja completa em cada coração. Que a sua voz fale a cada coração, usa-me apenas como instrumento, mas que o teu Espírito Santo toque, descortine, exponha tudo aquilo que precisa ser trabalhado e gere encorajamento, resiliência, e que a gente possa estar mais vivo e esperançoso nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Isso, por trás desse texto, é algo muito profundo. Jesus está voltando, é isso que está falando. O mundo está assim porque Jesus está voltando. E você pode querer adiar isso, mas eu quero casar primeiro, eu quero terminar a faculdade, você pode ter planos, mas fato é que você não sabe e não controla quando ele voltará. Além de tempos difíceis, a Bíblia fala que a nossa cultura irá se deteriorar com o tempo, e não poderemos acompanhar a deterioração da nossa cultura. O que é acompanhar? À medida que ela vai se deteriorando, os nossos princípios, os nossos valores, eles vão se perdendo. A gente não pode acompanhar isso. A Bíblia fala, vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, perder o sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado e pisado pelos homens. Vocês são sal da terra. Se vocês não forem sal da terra e perder o sabor, a fé de vocês se enrijecer e perder o brilho, se vocês não refletirem mais a Cristo, vocês não servem para nada como cristãos. Desculpa ser muito direto, mas é algo que a gente precisa viver. A gente precisa ter uma fé que tempere esse mundo, que ilumine esse mundo. Nós precisamos continuar sendo sal da terra sem perder o sabor. Mas e os tempos difíceis? As pessoas amarão a si mesmas, cultura da selfie, da rede social. Muitos, o amor ao dinheiro, locam carros, vendem cursos, é uma capa, é algo assim, e nunca foi ensinado tanto sobre como você ter independência financeira, como você ter o seu primeiro milhão, como você ser independente até os 45 anos. E curso, só que a gente vai caindo nessa utopia de que isso é algo real, quando aquelas pessoas que estão vendendo tudo aquilo ali estão enriquecendo com os cursos que a gente compra. Onde está a dependência de Deus? Por que a gente tem que ser independente financeiramente? Muitas vezes a gente vai andando e fluindo no meio dessa quebra de cultura, negociando valores e princípios muito fundamentais da nossa vida, que realmente dão bases e solidez para o viver bem nessa terra, nesse mundo que jaz do maligno.
tudo é realização pessoal, a minha alegria, a minha felicidade, e o que eu quero, e o que é melhor para mim, cultura coaching, pessoas egoístas, uma cultura individualista, uma cultura narcisista. Amarão dinheiro, uma mente milionária, não terão afeição mais pelos outros e nem perdoarão, o amor pela família se esfriará. Depois a gente vai colocar uma imagem aí. E aqui, não sei se chegou aqui em Curitiba, eu sei que em São Paulo isso é muito forte, a cultura do pet, as pessoas trocando filhos e adotando cachorros. Por que isso? A gente está perdendo a capacidade de nos relacionar, de amar verdadeiramente as pessoas, porque achamos muito difícil amar as pessoas, e é mais fácil amar um pet, ou se isolar, ou mudar de igreja, ou se afastar dos familiares. Cultura pornificada. Olha, vocês não fazem ideia do que é uma cultura pornificada. A gente vê isso na Netflix, a gente vê em todos os lugares, sempre tem uma inclinação para a promiscuidade. Mas eu estou numa comunidade onde tem paredão e onde as rochas, as músicas, elas falam exatamente de uma relação sexual, com direito a sons e tudo. E as crianças estão ali, e estão bebendo, enchendo a cara, e isso está rolando num volume exorbitante, e está entrando. É difícil. Mas a Bíblia fala que quando a gente estiver nos últimos dias, isso não tem um intuito de nos assustar ou de nos preocupar ou espantar. Não é para você entender ver essa cultura, ver a política, ver as ações do mundo com assombramento, ou falando, nossa, o que será dos meus filhos, da criação dos meus filhos? Não é para você se assustar, não é para te intimidar. Quando você começa a sentir isso no seu coração, é porque a sua base está fragilizada, é porque você parou de olhar para aquele que sustenta a sua fé e te fortalece, e começou a olhar para o sistema. Ou seja, a nossa atitude diante de uma cultura dos últimos tempos é uma atitude contracultural, ok? É ir contra a cultura. Eu estou numa comunidade onde existe uma cultura de relacionamentos sem amor, de egoísmo muito forte, de fofoca, de bebedices, de falta de amor com os filhos. E a minha função lá, eu não sou super espiritual, missionário e tal. Eu só dispus o meu coração e Deus me capacitou. Eu acho que os mais velhos me conheceram, que era o Tiaguinho que vivia correndo. Aquela pessoa, muitas vezes tímida do começo. Ficava sempre atrás do Stefan, do Christian ali, mas a gente sempre tinha uma amizade e tal. Eles eram mais expansivos, eu era mais retraído. E aí Deus me colocou no Rubão, me colocou no exército, e como se Deus falasse, olha, eu estou te desenvolvendo. Quando eu olho para tudo isso, parece que cada detalhe aconteceu quando eu dispus meu coração, num final de semana missionário, e falei, Deus, eu quero dedicar minha vida para o Senhor. E não foi da noite para o dia, foi durante alguns anos. Ele foi me forjando. E hoje eu estou lá, com uma disposição de coração. É confortável? Olha aí, o calor é brabo. Mosquito, o dia inteiro. Eu tenho uma varandinha, uma rede, falei, na Bahia eu vou deitar na rede. Não dá. A brisa lá, tem um mosquito junto, aí não gosto de ficar passando repelente. Enfim, não é confortável, mas aquilo que a gente está fazendo lá, a interrupção na cultura e trazendo princípios cristãos, um valor cristão, é exatamente o curitibano, que não tem nada a ver com a Bahia, com a cultura da Bahia, trazendo todos os princípios lapidados e forjados dentro dessa igreja e num lar cristão. Eu tenho uma lembrança muito viva do seu Arthur. Todos os dias pela manhã eu saía para ir para a escola, desde criança, ajoelhado. A gente ia pedir alguma coisa, falar alguma coisa com o vô, e esperava da porta de fora do quarto. E ele estava lá orando pela família toda, por cada um. Se você vê os Milaches hoje, a nossa família é uma bênção, mas eu digo que sustentou a nossa fé e fortaleceu a nossa fé o clamor do meu vô. E hoje eu estou aqui e enfrentei muitas coisas por causa de uma vida de oração do meu vô.
Eu decorei versículos que eu nunca vou esquecer, como eu vou na cama dele, quando a gente estava dormindo na casa da minha avó. É algo muito vivo. Então a gente não tem o que temer disso. Nós fomos chamados para viver a contracultura. E o livro de 1 Tessalonicenses que a gente vai estudar, aconteceu assim. Paulo e Silas, eles foram pregar na cidade de Tessalônica. E lá, em um mês de pregação, muitos se converteram. E eles começaram a falar do rei Jesus. Só que o imperador romano César, na época, ele falou: opa, quem é esse rei que está sendo pregado? Eu quero adoração somente a eu como rei. Como esse rei Jesus? E Paulo e Silas, eles tiveram que sair de lá. Mas a igreja continuou. E eles continuaram, e depois ele mandou cartas, e o retorno que ele teve é que a igreja estava firme e continuava de pé. Seguir a Jesus, ele faz nos entender que o mundo jaz no maligno, o mundo está andando na direção da perdição. Os caminhos nossos e do mundo, eles se chocam, eles são inversos. O mundo pode mudar, mas a palavra, ela nunca muda. Ela não deve mudar, ela permanece para sempre. Vocês conhecem o versículo? Nossos princípios, eles não devem mudar. A nossa fé, ela não muda e não mudará. E o chamado de Deus que Deus tem para cada um de nós de viver e de glorificar, de vivermos para a sua glória, continua o mesmo. Por isso, cada vez mais vai ficar mais latente a contracultura. Com as redes sociais, com a internet, isso aí foi esporadicamente. Cada vez mais tem aberrações. Tem uma Priscila Alcântara, eu vi uma reportagem, lamentável, não chega a ser odioso da nossa parte, mas lamentável ver o vazio que tornou ela. Não sei quem conhece, ela era da televisão, ela se converteu, desenvolveu uma carreira no gospel, e hoje ela abriu mão de tudo isso e se transformou. Foi para o mundo, mudou seu nome, a sua identidade. Quando você olha para o semblante, você não reconhece mais aquela pessoa. Mas nós fomos chamados para isso. E Paulo e Silas, eles tiveram que se retirar. Os tessalonicenses sofreram muitas perseguições, muitos foram mortos, foram abandonados pelas suas famílias, enfrentaram hostilidades da vizinhança, dificuldades em seus trabalhos e muitas vezes risco de vida. Mas mesmo diante disso, os tessalonicenses, eles permaneceram firmes em sua fé, firmes e fortes diante de uma forte e intensa perseguição. Olha que interessante, você falou de Daniel. O episódio de Daniel na Babilônia, onde o rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua de 27 metros de altura. Ele falou: olha, emitiu um decreto, agora todo mundo vai ter que prostrar diante dessa imagem, dessa estátua, e me adorar. Sabe o que aconteceu? Daniel e seus amigos, eles ficaram firmes, de pé, e não se curvaram. Não se curvaram. Decidiram não se curvar, ficaram de pé e firmes, porque eles sabiam que havia somente um único Deus verdadeiro. Descumpriram e foram postos aonde? Na fornalha. Se queimaram? Não. O fogo consumiu eles? Não. Mas eles ficaram de pé, firmes e fortes. Isso era um cumprimento que a gente usava, que não sei se ainda usa. E aí, firme, forte? Os homens se cumprimentavam assim. O mundo que a gente vive, ele quer que a gente se curve diante dos valores dessa nova cultura. O mundo quer que vivemos como quem abre mão dos princípios e da nossa fé. Ele quer, a todo momento. Quer que a gente abra. E a pergunta para mim e para você: você tem se curvado diante do quê? Será que da pressão social, da sua autoestima, da sua autorrealização, ou de bens, ou da felicidade? Em que você tem negociado valores e princípios? Cadê a imagem, Renan? Eu vou direto a um ponto aqui. Aqui a gente tem uma família em casa estudando a Bíblia juntos.
O que é o ato de estudar a Bíblia? A gente tem um Deus que nos deu a palavra como instrução viva para transformar tudo e para lidar com todos os nossos anseios, preocupações, está aqui. E um líder, ele traz a palavra e pastoreia e cuida de cada coração com o quê? Com a palavra de Deus. Eu não quero que você se identifique ou dê qualquer indício de que isso é com você, mas quando nós estamos mais voltados ao trabalho e chegamos exaustos em casa, e aí a gente complementa uma renda, e a gente trabalha, e quando a gente está em casa, mal a gente tem tempo com a nossa família, quem dirá para ler a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você sentou com a sua família, abriu a palavra de Deus e estudou? Quanto você gasta de tempo assistindo um filme, uma televisão com a sua família, e cinema, e entretenimento? Por que a gente precisa de tanto entretenimento? Será que a gente tem um vazio que precisa nos entreter, um palhacinho ficar sempre fazendo a gente sorrir? Será que a gente não consegue resolver os nossos problemas e trabalhar os anseios do nosso coração na palavra de Deus e viver em paz? Por que a gente precisa ficar rolando o celular o tempo todo? Isso aqui precisa ser resgatado. Isso é a arma mais poderosa na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos. É o caminho mais seguro. Hoje eu tenho sido agraciado profundamente com isso. Os meus filhos, como pastor, a gente se força, mas nem sempre a gente está animado. Isso não é fácil. A gente se força a pastorear e a ensinar a palavra de Deus, porque a gente prega e a gente tem que viver o que a gente prega. E a gente começando devocional com as crianças, ensinando eles a orar, no momento de grande conflito entre eu e Midi, a gente ensinando e discipulando eles, ela falou: ei, vocês não podem se tratar assim, porque vocês se amam, e isso desagrada a Deus. Ela me confrontou, no momento que a gente estava, toma lá da cá, e aí, eu estava tão cheio do meu ego e das minhas verdades, que eu falei: filha, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo parar de falar. Você pode orar por mim? Ela: posso, papai. Ela orou como uma pessoa grande, como se eu pedisse para o Joso orar por mim naquele momento. Foi sobrenatural isso. Eu falei: filha, muito obrigado. Agora eu preciso me retirar um pouquinho e falar com Deus, pedir perdão primeiro para Deus, porque eu ofendi primeiro a Deus. Ela é uma filha de Deus, ela é uma amada de Deus. E eu fui, ela me acompanhou, ela ficou vendo isso na cama. Fiquei ali uns 20 minutos, e aí depois fui até Midi. Falei: agora eu vou falar com a sua mãe. E meditava naquele momento, aquilo estava acontecendo no meu coração, pedi perdão, mas ainda resultava uma conversa, não foi mágico. Mas naquele momento a paz de Deus excedeu todo o entendimento. E minha filha presenciou tudo isso. Vocês acham que no casamento dela, à medida que ela presencia tudo isso, ela vai lutar de qual forma? Na primeira dificuldade ela vai desistir ou ela vai orar? Ou ela vai batalhar? Ou ela vai ver que existe perdão? Isso é maravilhoso. E a gente vê que a gente precisa nutrir o nosso lar, porque é uma ferramenta poderosa para a nossa fé. Os nossos filhos também nutrem a nossa fé. E aí no discipulado do dia a dia, a leitura, a gente ganhou um livro muito legal de discipulado, e às vezes eu estou muito cansado, exausto. E aí minha filha: pai, vamos, e o devocional, não vai fazer hoje? Aí às vezes: hoje não, a gente foi para a igreja, filha, tal, já ouvimos a palavra, não é assim? Não, pai, mas tem que fazer também, isso aqui é a nossa palavra. Tá, mas amanhã, tá. Mas ela cobra, ela deseja isso, é lindo isso. E aí a gente, muitas vezes eu estou exausto, mas eles, aí a gente senta, ora, os três oram, todos oram, tal. É muito vivo e vai fortalecer a nossa alma. Quando a gente está totalmente distante de Deus, isso acontece nos nossos dias. Os nossos filhos trazem isso. Então, invista nisso. Isso vale mais do que qualquer recurso e bem nessa terra. Mas, entendendo isso, caminhando em 15 minutos, se me permitem, no texto de 1 Tessalonicenses, deixa eu colocar um timer aqui. O texto, ele fala que Paulo, ele instrui a igreja como permanecer firme nos últimos dias. E o primeiro ponto de 4, ele diz que as aflições, elas fazem parte do plano de Deus. Capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: nós enviamos Timóteo para visitá-los,
e ele é nosso irmão, colaborador de Deus nas proclamações das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. As dificuldades não devem nos abalar, mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Então entenda assim, eu enviei pastores, eu coloquei pastores sobre vocês para te encorajar, para que as dificuldades não abalem a sua fé. Sabe por quê? Porque vocês vão passar por elas. Não tem como fugir disso. Então as aflições, elas fazem parte do plano de Deus. O versículo abaixo: quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos que as aflições em breve viriam. E foi o que aconteceu. Vocês estão passando por isso: perseguição, morte, hostilidades, família rejeitando, a sociedade rejeitando. As aflições e dificuldades não são o abandono de Deus para a nossa vida, a gente tem que ter essa convicção, mas oportunidades para o crescimento espiritual. Faz parte do plano dele para a nossa vida. Então as aflições, elas fazem parte. E aí a gente pode perguntar, por que Deus permite o sofrimento? Como seres humanos, a gente é incapaz de compreender o porquê Deus permite tudo isso. Mas, à medida que a gente passa por tudo isso, a gente pode crer e compreender a bondade, o poder e a soberania de Deus sobre todas essas coisas. Mas a nossa pergunta não deveria ser o porquê Deus permite, mas risca o porquê e coloque o para quê Deus permite o sofrimento. Qual o propósito disso? Que diante de Deus tudo tem um propósito. E eu posso dizer aí três pontos sobre o porquê Deus, para que Deus permite o sofrimento. Para que a gente possa acordar e perceber que não somos autossuficientes, que dependemos de um relacionamento íntimo com Deus. Quando você mais se aproxima com Deus? Quando você passa pelo vale, quando você passa pela dificuldade. E aí a gente sente o derramar de Deus, o amor sendo derramado em nós. Mas a gente precisa acordar porque a gente adormece. E quando a gente adormece, a gente não só se afasta de Deus no sentido de sentir a presença e o tamanho do nosso Deus e a dimensão do nosso Deus, como também a gente acaba sendo inoperantes na nossa fé. Você e eu estamos aqui, eu estava falando com os jovens ontem, para ser pequenos cristos. O mundo, ele não conheceu a Cristo. E a palavra de Deus, até eles começarem a contemplar a palavra de Cristo, eles precisam ver Cristo em vocês, nas atitudes, nas ações, nas palavras. Vocês são pés, boca, mãos, vocês deveriam ser reflexos de Cristo. Isso significa ser cristão. As pessoas deveriam se espantar e falar: olha como você é diferente. Por que você é diferente? É porque eu sou bom. Não, eu não sou nada. Eu sou um mísero pecador. E se você conhecesse meu coração, você ia ver o quanto precisa ser lavado e transformado. Mas se você pode dizer que eu sou um pouco diferente, é porque eu tento me parecer com Cristo. As pessoas deveriam ver isso em tudo. Deus, ele usa a dor e o sofrimento para se revelar a nós. E tem uma frase do Tim Keller, na verdade. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, que não tem nada que você precise mais que Ele, até você perceber que Ele é tudo na sua vida, que Ele é tudo que você tem. Então, as aspirações, desejos, elas vão tentando encher e tiram a nossa paz. Mas à medida que a gente se contenta unicamente com a presença dEle em nós, e o resto são ferramentas, são oportunidades de a gente usar o nosso trabalho, os nossos recursos, os nossos bens, para a glória dEle. O nosso trabalho, a gente faz o que a gente gosta, a gente tem o privilégio de escolher o que a gente faz. Mas para ser um instrumento da vida de Deus, a gente percebe que tudo isso é supérfluo comparado ao que a gente tem de bem maior. Então Deus, ele usa a dor e o sofrimento para se revelar a nós. A cultura europeia está assim: temos riqueza, posso conquistar tudo o que eu preciso, e no fundo, quem precisa de Deus? Não sei se o pastor Horst foi recentemente para lá, ou tem
tem entendido como é que está a cultura da Alemanha nas igrejas, mas elas estão sendo vendidas, várias. Meu tio relatou para mim que vendidas em casas noturnas compram prédios de igrejas. O que é isso? O alemão, o europeu, talvez o curitibano, mas hoje eu tenho tudo o que eu preciso, só que existe um grande vazio. E outro ponto, Deus permite que a gente passe pelo sofrimento para nos ensinar a escola do deserto. Deus tirou o povo de Israel do Egito em um dia, mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. Deus me salvou por meio de Cristo, por meio do ato de Cristo naquela cruz, mas leva uma vida inteira para tirar o mundo de dentro de nós. O pecado é forte, ele desconfigurou todo o plano de Deus. Então, o conselho é: avalie as suas aflições pelo quanto você cresceu e não pelo quanto doeu. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente vai passar por tempos difíceis? Sim. A gente vai passar pelo sofrimento? Sim. Agora avalie a sua dor pelo quanto você está crescendo e não pelo quanto está doendo. Entenda que é uma oportunidade de Deus para você crescer e para você ser mais parecido com Ele. Ok? Não vai ser fácil. Deus usa o sofrimento para nos usar e nos tornar mais humanos e sensíveis, inclusive com as pessoas. Quando eu passei por uma rejeição, talvez, de um pai, uma falta de criação, hoje eu tenho muito mais compaixão e propriedade para ter empatia com uma pessoa que está passando por aquilo e falar: olha, seu pai não é tudo, existe um Deus Pai, existem seus familiares e Deus usa grandes pessoas na sua vida. Um câncer, uma doença, você fala, você se abate com aquilo, mas depois que aquilo passa ou durante aquilo, Deus te dá a oportunidade de você sentir exatamente o que o outro sentiu. Uma perda, como recentemente a gente sofreu aqui junto com o Alisson, mas a gente dói nesse momento, mas e lá na frente ele vai saber exatamente o que pais sentiram nesse momento e vai saber ministrar a graça de Deus sendo derramada. E o plano de Deus que continua. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo, Ele é a nossa referência, então vamos, bora para cima. As nossas músicas de contemplação, de lamento, elas têm que vir em algumas fases da nossa vida, mas a gente não pode viver no lamento, gente. A gente tem um Deus que reage a tudo isso, que superabunda tudo isso. Amém? Então, diante das aflições, não fique abalado, esteja preparado, convicto de que isso é um momento que vai te aproximar e te levar para níveis mais profundos. Em segundo lugar, Paulo fala à igreja sobre permanecer firme diante dos últimos dias, resistindo às mentiras do diabo. Então o texto, o versículo 5 diz assim: assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador tivesse vencido todo o nosso trabalho e que todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Mas a igreja permaneceu. Estamos de pé. Tem uma música: a perseguição não parou. A igreja, vocês conhecem a música? O Coliseu não parou. Vocês cantam aqui? É uma música que traz uma energia. Estamos de pé, estamos firmes. Enfim. Mas eles não pararam, eles não desanimaram, mas Satanás tentou de várias formas. O sofrimento, ele deixa a gente vulnerável. A dor, ela tira o nosso foco, desestabiliza a gente. Às vezes um divórcio, um problema forte no casamento, perdas, desemprego, qualquer outro tipo de dificuldade, doenças, nos deixam vulneráveis. E entenda uma coisa agora pela comparação com Jesus. Jesus ali em Mateus, no capítulo 3, 16, 17. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu Filho amado, a quem me dá grande alegria. Logo em seguida, sabe o que acontece? Então,
Deus falando: esse é meu filho amado, Jesus é meu filho amado, a quem me dá grande alegria, esse é meu filhinho. Já no outro capítulo, acabou o capítulo 3, capítulo 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 noites sem comer, teve fome. E o tentador disse, o que ele disse? Se você é o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, você não é o Filho amado? Se você é o Filho amado, por que você está passando dificuldade? Por que você está passando dor? E aí Jesus foi lá e transformou as pedras em pães, comeu e... Claro que não, ele resistiu o diabo. Ele deixou de ser o Filho amado? Não, ele precisava passar por tudo aquilo. E foi forte o que aconteceu depois? Muito forte. Satanás, ele viu que ele não tinha nenhum poder sobre Jesus. Será que a sua fé está inabalável? Será que como filho amado, você está fortalecido em quem te falou que é o filho amado e não no que o mundo fala que você precisa ser ou ter? Então, a gente precisa resistir às hostilidades de Satanás. Então, o primeiro ponto, a gente precisa entender que as aflições fazem parte, ok? Amém? Fazem parte. Segundo ponto, a gente precisa resistir às mentiras do diabo, que vai vir, porque a gente está fragilizado com aquilo. A gente ainda é carnal, a gente ainda tem uma natureza pecaminosa, e a gente muitas vezes se inclina e se abala por isso, porque a gente é de carne e osso, a gente é humano, Deus nos fez sentimentais, e a gente sente porque Ele traz esse sentimento a nós, mas a gente precisa resistir tudo que não vem de Deus, tudo no processo que é uma mentira de Deus sobre nós. E a gente precisa buscar o crescimento espiritual. Põe lá a foto, Renan, se puder deixa lá. Versículos 6 e 7. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito da sua fé e do seu amor. Ele nos contou que vocês se lembraram sempre. Isso Paulo falando do que Timóteo viu e estava contando para ele. Ele nos contou que vocês sempre com alegria de nossa... Vou voltar do começo. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós o queremos. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permanecem firmes, de pé, firmes e fortes. Continuaram buscando crescimento espiritual. E Josemar Bassa diz assim: o crescimento espiritual não é se tornar uma versão melhor do que você é sobre se tornar semelhante a Cristo. Não é estou melhorando, estou sendo mais parecido com Cristo. O alvo da sua fé é se tornar mais parecido com Cristo. Então o que Deus deseja? Ele deseja te aperfeiçoar em meio ao crescimento espiritual. Ele deseja aprofundar o amor no seu coração. Tessalonicenses 3:2 diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborde por vocês. Então, que o Senhor faça transbordar. Ele quer aperfeiçoar, aprofundar o nosso amor uns pelos outros nele, e Deus deseja forjar em nós um coração íntegro. Versículo 13 do capítulo 3 diz assim: Deus deseja forjar em nós um coração íntegro, e como resultado, que Deus, o nosso Pai, torne o seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando o nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo, então que ele volte e a gente se encontre irrepreensível, forte, firme diante dele. Então, a gente precisa buscar um crescimento intencional, gradual, racional e prático com Deus. A gente tem que ser intencional. Isso aqui tem que ser intencional. Aqui começa tudo. Aqui começa a ver a mudança e a resolução da sua crise de ansiedade, da sua depressão. Começa aqui. Eu sei que muitas vezes a dor é tão grande que uma medicação, um acompanhamento, ele é necessário por um tempo.
Eu não digo que tudo que Deus deu através de medicações, mas isso não pode te dopar pela vida toda. Isso tem que ser um momento, e talvez a psicologia ela seja algo interessante para te ajudar a voltar para si e olhar para a palavra de Deus. Mas o que deve transformar sua vida não é psicologia. Não é você ficar se achando em algum transtorno, TDAH, déficit de atenção. Você não precisa se encontrar nisso. Você precisa se encontrar em Deus. E falar: Deus, eu sou assim. O Senhor tem um propósito com a minha vida. Eu posso ser melhor. Me transforma. Isso tem machucado as pessoas. Isso tem me machucado. Fala mais com o papai do que com o ser humano. Volte ao seu relacionamento. E por fim, o último ponto: mantenha uma vida de oração. É assim que a gente vai conseguir resistir a ideologias, a crises, a tudo isso. Mantenha uma vida de oração. Tessalonicenses 10 diz assim: noite e dia oramos por vocês com fervor. É de qualquer jeito? Com fervor, com convicção, sabendo que o Senhor vai dar mudança, o Senhor vai transformar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai mudar toda a sorte de enfermidade, de depressão, em bênçãos, em propósito, em resplandecer da glória dele. Então oramos noite e dia com fervor por vocês, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar ainda mais a sua fé. Cultivar uma vida de oração. Aí Filipenses, ele recheia tudo isso. Sei o que é passar necessidade, Paulo falando, e sei o que também é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado quanto ter fome, tanto em ter em abundância quanto passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar qualquer adversidade, porque quem me fortalece? O próprio Deus, o Espírito Santo me guiando, o exemplo de Jesus. Como fortalece? Através de uma vida de oração. E aí Paulo, para terminar, ele diz assim: não fiquem preocupados. Se a gente vivesse só esse versículo, a gente teria uma paz tão grande. Não fiquem preocupados. Filipenses 4, 6 a 7. Com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos. Os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O que é uma súplica? É pedindo, suplicando, clamando. Deus, não é orei, não deu certo, parei. É suplicar, é depender. Por que tem que ser imediato? Por que tem que ser no seu tempo? Por que aquilo tem que acabar logo? Persevere. Pela súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas que em tudo, o mundo está acabando, vai ficar muito pior, vai dar muito mais choque. Saibam disso e não tentem mudar isso, porque a palavra já prevê e isso precisa ser cumprido. Não tente fugir disso, mas que em meio a tudo isso você esteja firme de pé. Que sejam conhecido todas as áreas do seu coração diante de Deus, e pela oração e súplica e ações de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a mente de vocês. Lá em Torrinhas, a gente tem uma comunidade que o choque tem sido muito grande, porque aqui a gente tem princípios cristãos muito vivos no cuidado com a família, por mais que não perfeitos, mas na nossa devoção eu vejo irmãos muito maduros, muito robustos espiritualmente. E em qualquer lugar que você vá, sem você ter a teologia ou não, mas com o simples exemplo da sua vida cristã, isso choca. As pessoas, com 6 meses que a gente estava falando, como vocês são diferentes, como todos os pastores que passaram aqui são diferentes. Eu falei, como diferentes? Não, o jeito de tratar, o jeito de falar, não julga a gente quando a gente está com num olho atravessado, a família de vocês é bonito, o amor. Eu falei, olha, eu acho que não tem nada demais em nós, senão o fato de que Cristo nos ensinou e a gente tem aprendido com Ele. Isso você pode ser assim, qualquer um pode ser assim.
Então, se você fosse fazer uma viagem missionária, eu não sei evangelizar, o próprio testemunho da sua vida e experiência com Cristo é o que esse mundo precisa. No seu trabalho, no seu vizinho, você precisa dar testemunho. Você acha que a gente não quebra o pau de vez em quando? Quebra. Passa uma pessoa lá, eu falo isso porque eu sou muito verdadeiro. Mas assim, passa uma pessoa, ela pega no meio daquela conversa, alguma coisa que a gente falou ali, de que ofendeu. Ela passou. Qual pode ser o entendimento? Nossa, esse pastor está pregando lá, mas imagine, brigando com a esposa dentro de casa. Só que no outro dia o que acontece? Vê eu com a minha esposa, com os meus filhos, se amando, isso não é sempre, isso é em alguns momentos, respeitando, e isso tratado. Qual é o efeito disso? Eu preciso me isolar ou falar baixinho? Você precisa ser respeitoso, não vai quebrar o pau e que os vizinhos ouçam porque eles vão ver a transformação. Não, mas saiba que o que está acontecendo no seu coração é real e seja real. Que você tenha humildade e não a soberba de falar, olha, eu tenho 30 anos, eu tenho 15 anos dentro de uma igreja, eu sou melhor. Entenda que a pessoa ela está num momento de vida e você está em outro. Você fala por base em vários princípios, mas um recém-convertido ele vai tropeçar em muitos momentos. E você, como uma pessoa que tem mais maturidade, você precisa olhar para o momento que você já foi imaturo e ter graça e ajudar irmãos maduros dessa igreja que têm longos anos de conversão. Aconselhem jovens, se importem com os jovens, puxe um papo com os jovens, fale, qual é o seu desafio? Eu quero estar orando por você. O que abala seu coração? Vocês já passaram por boa parte disso, só a capa é um pouquinho diferente, é uma rede social, mas o vazio, depressão, ansiedade, incertezas da vida, todos nós já passamos. Então seja um canal de bênção na vida das pessoas. Isso vai te dar sentido e propósito. Em meio a tantas guerras e batalhas e aflições, a gente vai estar de pé, com a cabeça erguida e falando, vamos reagir, vamos lutar. Eu posso estar em Torrinhas, ok, eu decidi me deslocar para intervir em uma cultura específica, em um povo específico e resplandecer o nome de Cristo, porque lá existe a necessidade. Não existe uma expressão suficiente para falar, olha, tem discípulos que estão refletindo a Cristo. Tem muito pouco. Então eu preciso mostrar para uma igreja, fortalecer a igreja, que pelo exemplo, pelo testemunho, as pessoas vejam Cristo na íntegra, através das nossas vidas, em carne e osso, através do nosso reflexo. E vocês têm que fazer isso. Então, para praticar e refletir, e encare as aflições em sua vida como parte do plano de Deus, confiando que Ele está no controle e trabalhando para o seu bem. Encare isso, mude a sua perspectiva. Não é, por que eu estou passando isso? Mas é para quê? Qual o propósito disso? Deus, me ajuda a passar. Quando você passar, um tempo depois você vai entender. Hoje eu entendo, eu sofri quando meu pai, com palavras duras, me ofendeu, e eu guardei uma mágoa por um tempo, mas hoje eu falo, ele precisa da graça de Cristo, eu preciso orar mais pelo meu pai, ele precisa conhecer Cristo, porque ele fez o que fez, e me machucou como me machucou, porque ele não conhece a Cristo. Então, encare as aflições como parte do plano de Deus. Segunda prática aí, em resumo, para a gente praticar e refletir. Identifique uma mentira específica do inimigo que você tem enfrentado recentemente, e refute biblicamente isso. Como é que a gente refuta as mentiras de Satanás? Meu pensamento, Deus não me ama. Pega um bloquinho de papel, pega um papel e escreve verdades bíblicas, mentiras de Satanás e verdades bíblicas. Em tudo aquilo que vai vir na sua mente, busca na liderança, busca na palavra de Deus, pesquisa e fala, Deus não me ama, Ele não se importa comigo. E vai na Bíblia, tem um versículo que ele vai falar que Deus se importa com você e te ama. Deus, Ele não está preocupado com a minha dor, ou Deus não quer ver a minha felicidade. Tudo, a palavra de Deus, ela vai falar que Deus está sobre isso. E tem verdades bíblicas para tudo e toda e qualquer mentira de Satanás na sua vida. Então faça exercício. Controle mais a sua mente. Ela é a torre de controle do seu coração. Controle. Não deixe que Satanás ele tome o controle disso. E terceiro, quais os passos práticos que a gente pode tomar hoje, a partir de hoje, para buscar mais o amadurecimento espiritual? Eu te dou uma dica, resgate isso, resgate essa essência.
no seu lar se isso não acontece hoje. Todos os dias. Existe algum dia que Satanás não vai tentar te vencer? Satanás não vai te pôr à prova? O dia que você não se alimentar com a palavra, você está vulnerável. Busque todos os dias. Desenvolva um devocional, uma vida cotidiana com Deus. E orem uns pelos outros, aconselhem uns pelos outros, orem igualmente por mim. Não é maior ou menor, mas imagine eu estando em uma cultura promíscua, escravizado por Satanás. Eu, pastor Tiago e Midian e seus filhos. E a gente tem ali 8 líderes fortes de confiança. Nós somos em quanto? Sei lá, 15 pessoas. Em meio a 500 pessoas que estão ali. Satanás ele fala: ei, eu preciso derrubar esses 15 porque eu quero continuar com o controle. Então vai vir lutas, vai vir provações, e é pesado, a batalha espiritual é muito forte. Mas estamos de pé. E eu gosto de dar o último exemplo. É como se a gente fosse uma batalha, e eu já dei esse exemplo aqui, eu acredito que já tenha dado. A gente vai a primeira vez, recém-convertidos, jovens, que estão conhecendo a palavra de Deus, a gente vai para uma batalha que ela já tem uma vitória, ela já foi vencida. Satanás já foi vencido naquela cruz. Então a gente não tem o risco de perder. Já foi declarada. Mas a gente passa por essa batalha e geralmente tem os grandalhões todos cicatrizados, todos com as cicatrizes e marcas de guerra, robustos, e eles vão para uma batalha assim com sangue no olho, falando: bora para mais uma. Com intensidade, com ousadia. E você está se tremendo, falando: meu Deus, como é que eu faço? Eu vou atrás de você. Isso são crentes maduros, seriam esses cheios de cicatrizes. E você está ali. Então não se apoie na fé, mas se inspire na fé de grandes homens de Deus. E vão. Mas à medida que você vai para a batalha, você vai tomar cortes e arranhões e estocadas e você vai ter as suas cicatrizes. Isso são as nossas aflições. Só que à medida que a gente vence cada cicatriz, a gente ganha o quê? Experiência. Daqui a pouco a gente está na batalha e a gente não está mais atrás, a gente está do lado. Bora. E vamos, pá. Vencemos. Isso vai ser até o final. As cicatrizes, elas fazem parte, mas elas geram experiência. E cada uma, se você tem cicatriz, você vai falar: isso foi nessa fase da vida, isso foi nisso. Tem memórias. E todas essas memórias são ferramentas de Deus na sua vida para ser usada na vida de outros. Amém? Vamos orar? Deus, te louvamos e engrandecemos ao seu nome, porque o Senhor é bom e está conosco, Deus. Obrigado porque não dependemos de ninguém, ó Deus, para nos relacionar com o Senhor e ter essa fé viva e real. Deus, que possamos estar firmes e de pé. Que o Senhor nos ajude a viver contra essa cultura, mas com o devido sabor do nosso sal, como o sal dessa terra, como a luz que irradia, Deus. Se porventura ela diminua a intensidade dessa luz, que o Senhor nos fortaleça e nos traga de volta, mas que pela sua presença e a sua real transformação na nossa vida, Deus, que a gente possa viver o propósito da nossa vida de fazer discípulos, ó Deus, de espelhar e proclamar o seu nome, de trazer uma verdadeira esperança na vida daqueles que ainda não têm. Deus, que a gente venha colher frutos com aquilo que o Senhor já nos deu, com as experiências e com as lutas que a gente tem perseverado e vencido, que a gente possa ser canal de bênção na vida das outras pessoas. E Deus, o meu desejo para essa igreja é que o Senhor derrame mais pequenos cristos aqui, mas que todos, ó Pai, não é mais, mas é que todos sejam pequenos cristos, exatos reflexos e expressões do Senhor, e que as pessoas vejam o próprio Cristo diante delas, em tudo aquilo que foi transformado e restaurado. Deus, que venha sobre nós aflições, ó Deus, para que a gente se pareça mais com o Senhor, ó Deus. É isso que eu clamo com muita ousadia, mas com convicção, de que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para nos fortalecer e tornar isso possível, Deus. Obrigado, porque o Senhor é presente em nosso meio. Obrigado pela vida dessa igreja, pela viva fé dessa igreja, que ela possa ser um canal de bênção dentro da Barreirinha, na cidade toda, Pai. Em nome de Jesus. Amém.